Bom dia, paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Estamos aqui nesta manhã, neste dia que o Senhor nos fez, né? Neste dia que o Senhor criou para nós, para primeiramente agradecer ao Senhor nesta manhã pelo fôlego de vida, por mais um dia de vida na presença dEle, que o Senhor possa nesse dia nos fortalecer através da sua palavra, que o Senhor possa nos sustentar, que o Senhor possa renovar a minha e a tua esperança, que nesta manhã, meu irmão e minha irmã, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração, mas receba esta palavra para que você possa, em nome de Jesus, entender o cuidado e o amor do nosso Deus com a tua vida. Eu quero deixar uma palavra vindo da parte de Deus para abençoar as nossas vidas nesta manhã. Esta palavra se encontra no livro de Neemias. Nesta manhã eu quero pedir a você, meu amado irmão e minha amada irmã, que você tome posse daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Esse devocional nesta manhã ele vai falar sobre reconstrução. Eu não sei qual a área da tua vida que necessita, que precisa de uma reconstrução, mas você sabe, mas o Senhor sabe. Então, diante do poder desta palavra, que você possa tomar posse, que você possa receber, que você possa entender que com Deus tudo é possível. A palavra que eu quero deixar nesta manhã, ela se encontra no livro de Neemias, no capítulo 2, no versículo 5, que diz assim: E depois disso, disse o rei: Se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Meu amado irmão e minha amada irmã, a palavra do Senhor de Neemias, ela se encontra no contexto, inicia o capítulo 1 de Neemias, dizendo que Neemias ele pergunta para seu irmão que vem com o povo judeu lá que estava cativo da Babilônia, e ele pergunta para seu irmão como que estão as pessoas que ficaram. E ele diz: as pessoas que ficaram, o povo de Israel que foi cativo para a Babilônia, que ficou lá, esse povo, ele está vivendo em tempo de miséria, eles estão vivendo diante de um desprezo naquele lugar. Lá naquele lugar, ele diz para Neemias, os muros, eles foram derrubados, foram a ruína e os portões foram queimados. Sabe, queridos, iniciando esse devocional nesta manhã, eu quero dizer para você que enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor dizia que Neemias ele tinha uma preocupação com o seu povo. Neemias ele tinha uma preocupação porque aquele povo fazia parte da sua história. E o Senhor já foi ministrando no meu coração, talvez o que precisa ser reconstruído na sua vida, é na sua casa, é na sua família, é no seu ministério, é no seu trabalho, é em alguma área da tua vida, mas talvez também o que precisa ser reconstruído é na vida de um amigo, é na vida de um próximo, é na vida de um ente querido. E aqui na história de Neemias, quando Neemias diz isso, era a vida do povo dele que estava naquele lugar. E então a palavra do Senhor vai dizer algo que Neemias fez pelo seu povo. Quando ele ficou sabendo disso, a palavra do Senhor vai dizer que Neemias, ele foi então e ele passou a sentar ali, a chorar e começou a fazer umas lamentações ao Senhor. E então a palavra do Senhor vai dizer que ele jejuou e que ele orou perante o Deus do céu. E então Neemias ele fez uma oração ao Senhor, e nessa oração ele disse: Senhor, eu sei da aliança que o Senhor tem conosco, né? Que o Senhor fez conosco, que é a mesma aliança que o Senhor fez comigo e ele fez com você, de não nos deixar, de não nos abandonar, né? E Neemias ele faz uma oração onde ele reconhece a fidelidade
fidelidade de Deus para com a vida daquele povo. E então Neemias, ele diz assim, ele reconhece: Senhor, eu sei que o povo de Israel pecou contra ti. Eu sei que os meus antepassados, eles pecaram contra ti. Mas ouve, Senhor, a minha oração. Neemias então diz para o Senhor: Senhor, em nome de Jesus, que quando eu for, em outras palavras, e quando eu for até aquele rei, o rei era o rei da Pérsia, era o rei que ele tem um nome bem diferente, né? Que a gente sabe, Atarxerxes. Quando eu for até aquele rei, que ele me atenda. E Neemias, então, ele era um copeiro do rei e ele foi servir ao rei, mas ele nunca foi triste. E quando ele vai servir aquele rei, ele vai com tristeza. Então o rei pergunta para Neemias: Neemias, o que está acontecendo? Está infeliz? Está doente? Está com semblante de tristeza? E ele diz: como pode eu estar alegre vendo o meu povo sendo desprezado, vendo o meu povo sendo destruído, vendo os muros, que os muros, meu amado irmão e minha amada irmã, ele simbolizava. Naquela época, os muros simbolizavam, os muros e os portões, força e dignidade. Aqueles muros significavam proteção e tudo estava indo à ruína. Então a palavra do Senhor também quer ministrar, quer dizer para mim e você nessa manhã, que diante de uma situação de ruína, na minha e na tua vida, né, onde nós vamos precisando reconstruir algo, nós precisamos ser como Neemias, nós precisamos fazer da nossa oração, da nossa dependência a Deus, né, a nossa primeira opção e não a última. Tem pessoas que diante de uma situação, eu preciso reconstruir a minha família, eu preciso reconstruir o meu casamento, e você vai e fala aquilo que você acha que você deve falar, você não consulta a Deus, você não busca uma direção do alto, uma sabedoria do alto para saber lidar com aquela situação, para que você venha reconstruir algo forte, algo sólido, algo firmado, que não vai ser mais arruinado. E Neemias, ele não foi assim que ele fez, ele foi até a Deus, porque todos os meus devocionais eu digo, meu amado irmão e minha amada irmã, eu e você sem Deus nada nós podemos fazer. Eu e você temos que entender que nós temos uma autoridade maior, que nós temos um Pai. E o Pai, ele sempre vai nos direcionar para fazer aquilo que vai ser melhor para as nossas vidas. E então Neemias, ele foi orar, e o Senhor ouviu a oração de Neemias. E então aquele rei perguntou, o rei da Pérsia perguntou para Neemias: o que você quer que eu faça? E Neemias falou, ele diz, né, nesse versículo 5, capítulo 2, versículo 5, que se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Sabe o que Neemias estava dizendo, meu amado irmão e minha amada irmã? Deixe eu ir lá no início. Origem. Antepassados quer dizer origem. A nossa origem, ela não vem desde quando estávamos no ventre de nossa mãe. A nossa origem, ela vem desde os nossos avós, bisavós. E ele queria dizer: deixa eu ir lá naquele lugar onde está a minha origem, foi tudo destruído. Ele estava dizendo com essas palavras que ele queria dizer. E eu preciso reconstruir. E então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Neemias, então, ele vai, né? E ele vai ali para aquele lugar. E ele foi para aquele lugar e o rei Atarxerxes mandou várias pessoas com Neemias, cavaleiros, exércitos. E Neemias, ele foi para aquele lugar e ali estava ele, sempre em oração. Neemias, então, ele foi examinar a cidade. E tudo aquilo que Deus colocava no coração dele, ele não compartilhava com ninguém. Ele queria fazer conforme o Senhor tinha colocado no seu coração. Deixa eu dizer algo da parte de Deus para a tua vida nesta manhã. Quando você estiver no seu processo de reconstrução de algo na sua vida, primeiro você tem que orar. Segundo, aquilo que Deus colocar no seu coração,
você guarde para você, não compartilhe com ninguém, porque sempre vai haver, como a gente vai ver aqui, um Tobias, um Sanbalate, que vai querer desacreditar que aquilo que Deus colocou no seu coração tem poder de se realizar. E aquilo que Deus coloca no nosso coração, a experiência que a gente tem com Deus, somente a gente, Deus que sabe. A gente pode contar para qualquer pessoa que talvez não vá acreditar, mas o importante é nós acreditar. Deus colocou no meu coração e eu vou fazer tudo sobre o direcionamento de Deus. Sabe, queridos, então ele vai para aquele lugar e ele examina, ele teve prudência, ele começou a examinar os muros derrubados, portões caídos, ele começou a examinar, eu começo por aqui, eu começo por ali, tudo sobre o direcionamento de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que ali, Neemias, ele começa então a ir para aquele lugar e aqueles homens junto com eles. E então Sanbalate e Tobias ficam sabendo que ele quer reconstruir, a cidade. E então eles começam a caçoar dele, eles começam a zombar dele. E Neemias diz que eles não tinham poder sobre o que Deus tinha colocado no coração dele. E outra coisa, meu amado irmão e minha amada irmã, Neemias, ele começa a pedir, ao rei que ele precisa de madeiras novas, que ele precisa de materiais novos para reconstruir o muro, para reconstruir o portão. Mas algo que Neemias diz que é muito importante e que eu guardei no meu coração e eu quero compartilhar com vocês essa manhã, foi no versículo 8 do capítulo 2, que ele diz assim: pedi ao rei madeira para fazer portões da fortaleza que protege o templo, que protege a cidade onde eu irei morar. O rei me deu porque Deus estava comigo. Oh, aleluias! Como é importante a gente entender. Sabe o que Neemias estava querendo dizer? Que acima daquele material que ele precisava para reconstruir a cidade, a presença de Deus estava com ele, por isso tudo aquilo estava acontecendo. Por isso o rei atendeu a ele, porque Deus estava com ele. Deus já havia trabalhado no coração daquele rei. Sabe, minha irmã, eu não sei o que você precisa reconstruir na tua vida, mas vai para a oração e não tente fazer com a força do seu braço, porque quando você ora, Deus vai de encontro àquele coração que talvez, para que a sua história seja reconstruída, aquele coração precisa ser transformado. É Deus que vai transformar. Não vai ser gritaria, não vai ser confusão, não vai ser com a força do seu braço, mas vai ser Deus quem vai trabalhar para que tudo coopere para o bem da reconstrução da sua história, da sua casa, da sua família, do seu casamento, daquilo que precisa ser reconstruído na tua vida. E queridos, o Neemias, ele não somente orou, ele também vigiou, ele colocou ali aquelas pessoas que foram trabalhar com ele, porque de repente várias pessoas ali daquele lugar, sabe, vieram trabalhar com Neemias para reconstruir aquele muro. E quando Sanbalate e Tobias, eles ficaram sabendo, eles quiseram destruir Jerusalém, mas não sabendo eles que Neemias já sabia que eles queriam destruir. Então, Neemias foi e fala: nós vamos precisar de armas, nós vamos precisar de flechas, nós vamos precisar de armamento. De dia e de noite nós vamos trabalhar, nós vamos vigiar de dia e de noite para que eles não venham nos atingir. A palavra do Senhor vai dizer que aquele muro foi reconstruído em 52 dias. Sabe? Então, o que Deus quer dizer para nós nessa parte do texto é que nós temos que orar pela reconstrução que nós buscamos, nós precisamos fazer conforme o Senhor nos manda. Nós vamos ser tentados a todo tempo enquanto estivermos reconstruídos, mas o importante é o Deus que está na minha e na tua vida nos direcionando para fazer o que devemos fazer. E nós temos que vigiar e usar as armas certas. Nós vamos usar as armas da oração, nós vamos usar a arma da palavra, nós vamos buscar a bênção da proteção de Deus sobre as nossas vidas, para que um Sanbalate e um Tobias não venham achar
que Ele pode destruir aquilo que Deus nos ordenou para reconstruir. Esta é a palavra de fé e esperança para a tua vida e para a minha vida nesta manhã. Tudo aquilo que quisermos reconstruir na nossa vida, nós deveremos ir para o joelho, para a oração, buscar direcionamento de Deus. Nós vamos entender que sempre vai haver alguém que vai querer impedir essa reconstrução, mas o Deus que está conosco vai dizer para nós seguir avante, seguir adiante. O Deus que está conosco vai nos orientar a usar as armas certas, a sermos prudentes, a examinarmos a não única força do nosso braço, mas ir confiando sempre que existe um Deus conosco. E assim a obra da reconstrução